todos. Nós vamos trabalhar hoje uma continuidade na nossa reflexão que a gente começou ontem, estabelecendo a relação entre pregação do Evangelho e responsabilidade social. Nós vimos ontem que a gente precisa de uma mereologia bíblica dessa relação, que aquela mereologia igualitária não resolve, ela complica porque estabelece uma relação que não existe entre pregação e responsabilidade social. Eles não são as duas asas de um avião, não são iguais, eu não posso trocar um pelo outro, eu não posso, portanto, dizer que a gente tem que pregar, se possível, usar as palavras. Não dá para intercambiar essas duas coisas, não são iguais. As duas coisas são importantes, têm o seu peso e têm o seu valor. E a gente viu que, mesmo dentro do cenário daqueles, em especial no contexto evangélico, que defende a relação de uma certa interdependência entre pregação e responsabilidade social, mesmo entre eles, e em especial John Stott, que talvez seria o nome mais importante, há uma consciência dos perigos dessa interpretação ao alertar aquela diferença que a gente apresentou ontem entre prioridade lógica e prioridade temporal, dizendo que a pregação do Evangelho ela tem uma prioridade lógica em relação à responsabilidade social e que, do ponto de vista temporal, sempre vai depender da contingência. Por quê? O exemplo que a gente deu ontem, uma pessoa sofreu um acidente, ela está inconsciente, ela não vai conseguir ouvir a mensagem do Evangelho. Então, o máximo que a gente pode fazer ali, a nossa obrigação, como uma obra de amor, é uma responsabilidade social, é o cuidado da pessoa. Não é? Mas, num contexto em que a pessoa não está sendo ameaçada, é possível fazer os dois, tanto a responsabilidade social como a pregação. Só que, nesse contexto, a prioridade sempre será a da pregação, porque ela não lida com o contingente, ela lida com o eterno, com o imutável, com aquilo que não depende do tempo, daquilo que não depende, portanto, da nossa finitude, da nossa transitoriedade. Ela fala da eternidade. E encerramos com aquela passagem de Coríntios que é a que serve de base para o Stott defender a posição dele, que a gente, nesse ponto, concordou bastante. A gente vai dar um segundo passo, e esse segundo passo é mostrar um segundo equívoco, uma segunda maneira equivocada de lidar com essa relação. Ontem a gente viu que a mereologia igualitária, que trabalha as duas partes como iguais, ela não é adequada, precisa de uma outra mereologia. Esta não dá. Agora a gente vai ver que a questão também envolve contexto. No seminário, quando eu dou aula de hermenêutica, eu sempre tem um capítulo que eu dou sempre no primeiro dia de aula, que é lá da espiral hermenêutica, do Grant Osborne, que é para falar sobre essa importância do contexto. E eu já combino com os alunos o seguinte: eles já têm 99,9% de chance de acertar quando eu perguntar alguma coisa e eles estiverem dormindo, se lembrarem da palavra contexto. Então, por exemplo, suponha que você, no meio da aula, pescou, não entendeu nada e ficou perdido no meio do caminho e dormiu. E eu, de repente, aponto o dedo para você, fulano, e faço uma pergunta, e você diz, toma um susto. Na hora, pensa, lembra, contexto. Responde, contexto, você vai ter 99,9% de chance de acertar. Porque numa aula de hermenêutica, contexto é fundamental. Aliás, não dá para a gente fazer um sermão expositivo sem antes delimitar a perícope. Eu acho que hoje a gente, pelo menos acho que uma das coisas mais importantes é o estudo da mereologia na hermenêutica, porque ajuda a gente a delimitar a perícope. Eu preciso justificar por que eu escolhi essa parte. E, para isso, eu tenho que dizer se essa parte é dependente ou não. O exemplo clássico é o de Lucas 15. Eu não posso simplesmente pegar aquelas 3 parábolas e tirá-las daquele texto e dizer que elas são uma parte completa. Elas estão ligadas aquele contexto dos versículos 1 e 2, de uma tal maneira que eu vou interpretar errado as 3 parábolas se eu não considerar os versículos 1 e 2. Isso é um contexto primordial para o entendimento daquela passagem. Então, eu sempre digo para eles, olha, contexto é tudo. Mais ou menos o que vai acontecer aqui hoje. Se você pescar, dormir, eu apontar o dedo para você e te fazer uma pergunta, lembra, contexto. Contexto é extremamente importante.
porque é através dele que a gente consegue entender boa parte das nossas questões, não é? O que então é importante na nossa aula de hoje? Bom, já estamos, está vendo, 99,9%. Antes disso, eu queria indicar, ainda pensando no contexto de ontem, 2 livros. Um é esse aqui. Eu fiquei impressionado com esse livreto aqui, do Max Stills. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá em Washington, na igreja do Mark Dever. E esse livro aqui, ele tem uma capacidade de síntese e também de desafio para a evangelização no contexto comunitário da igreja, que é de uma maneira muito interessante, muito interessante. Às vezes a gente trabalha a evangelização num movimento extremamente individual e pessoal, sem levar em consideração o coletivo, a comunidade, a evangelização comunitária, a importância da evangelização comunitária. Eu quero indicar com muita ênfase esse livro, principalmente para quem se interessou pelas discussões de ontem e gostaria de perceber, puxa, se a gente estabelece a pregação como prioridade na igreja, o que pode acontecer com essa igreja? Dá uma olhadinha nesse livrinho, acho que vai ajudar bastante na sua reflexão. E, passando na nossa livraria aqui, ontem, tem um mais novo lançamento também dele, do Max Stills, o mesmo autor, Marcas de um Evangelista, Conhecendo, Amando e Falando o Evangelho. Li bastante coisa dele ontem, e segue bem a linha do primeiro livro, só que ele me parece que aqui está aprofundando algumas questões que ele não aprofundou nesse livreto. Então, fica aí dica de 2 livros para inspirar a gente dentro daquelas questões que a gente levantou ontem. Vamos voltar para o contexto, porque nessa vida tudo tem um contexto. Existem várias maneiras de você trabalhar uma contextualização, mas existe uma que, no contexto da relação entre pregação e responsabilidade social, provoca bastante equívocos, que é a que eu estou chamando de contextualização idealista. Eu quero explicar rapidamente esse termo, para em seguida a gente entrar no texto. Uma das coisas que mais marcou a mudança no pensamento moderno foi o idealismo alemão. O idealismo alemão, ele não só determinou o rumo da filosofia, mas determinou o rumo da ciência, determinou o rumo das artes. A reação romântica com relação ao idealismo foi brutal, foi impressionante na história do Ocidente. Na teologia, não é? O liberalismo teológico é produto do idealismo alemão. A raiz da teologia liberal é o idealismo alemão, não é? E a figura mais importante desse idealismo no contexto protestante é Friedrich Schleiermacher. Ele é o ponto fundamental, a origem de toda a transferência do problema filosófico do idealismo alemão para a teologia. Então, qual é o fundamento do idealismo alemão? Em que ele se fundamenta? No conceito de sujeito. Uma das coisas mais importantes, e que foi trabalhado por aquele que mais influenciou Schleiermacher, que foi Immanuel Kant, foi a ideia ou a noção de sujeito. Então, fala-se muito, quando se estuda a filosofia, principalmente a filosofia do idealismo alemão, do tal sujeito transcendental, não é? Que é a mudança de foco de toda a relação do conhecimento. Se antes desse foco no sujeito, o conhecimento era construído a partir de uma observação do real, e a partir da realidade o sujeito vai construindo o pensamento, agora você já parte de um ceticismo com relação ao real. Por isso o idealismo ele é cético, ele suspende o mundo real, ele suspende a realidade e considera como apenas possível, no âmbito do conhecimento, as representações do sujeito, o conhecimento do sujeito, a maneira dele ver o mundo. Quando é que surge a palavra Weltanschauung, ou worldview, ou cosmovisão na história do pensamento ocidental? Surge com Kant. Ela aparece pela primeira vez no texto de Kant, quando ele vai trabalhar a questão exatamente da representação, ou da imagem que as pessoas fazem da realidade. Ou seja, ninguém acessa ao real
a gente acessa as nossas interpretações do real, a gente acessa as nossas imagens do real, a nossa percepção do real. O real em si pouco importa. Aí você deve perguntar, mas Jonas, o que isso tem a ver com a relação entre pregação do evangelho e responsabilidade social? Pensa como um idealista alemão leria a Bíblia. Ele leria a Bíblia na certeza de que a própria Bíblia não fala e não acessa o real. Ela é apenas uma representação do real. Nenhuma obra, nenhum produto humano é e representa ipsis literis, com fidelidade, o real. É sempre uma perspectiva, é sempre uma imagem do real. Então, a Bíblia não nos apresenta um real, ela nos apresenta apenas uma possível visão do real. Por isso, a crítica textual ou a crítica, o criticismo na Bíblia vai ser algo tão nocivo, principalmente para as comunidades cristãs, porque ela vai partir da fonte que alimentou o idealismo alemão, que é o ceticismo, a suspensão de toda a realidade. Ou seja, ninguém conhece absolutamente nada a não ser suas próprias perspectivas. A radicalização do idealismo é aquilo que a gente chama hoje de pós-modernidade, ou que alguns chamam no contexto da hermenêutica, de movimento da soberania do leitor, ou o reader response, não é? A crítica da resposta do leitor, que o leitor é soberano, que ele, portanto, dá a cartada final no texto, de que ele é quem é o responsável pela interpretação do texto. Não é? Então, uma vez que você mesmo escreve um texto e produz esse texto, ele é vazio de sentido, e ele é preenchido com as experiências do... Agora não vai valer os 99,9%. Do sujeito. O sujeito, ele que está lendo, ele é que vai preencher o significado desse texto. Não adianta você, de repente, que é o autor do texto, discutir com um cara que lê o texto, dizendo, mas eu não quis dizer isso. Porque ele vai olhar para você e dizer assim, não, mas o texto é vazio de significado, eu sou soberano, eu sou leitor, eu ponho um sentido no texto que eu quero dar para a Bíblia. E é o que a gente vê hoje mais presente nas nossas igrejas, não na universidade, a soberania do leitor. A soberania do leitor, que assusta tanto os teólogos, ela está muito enraizada no contexto da igreja quando a gente parte do pressuposto de que a leitura bíblica, a interpretação é livre. Não é? Então, confunde-se a leitura livre da Escritura com a interpretação livre das Escrituras. Então, uma coisa é o princípio de livre leitura ou de livre acesso ao texto. Outra coisa bem diferente é essa história de livre interpretação. A Reforma, em nenhum momento, ela defende o princípio da livre interpretação. Por exemplo, você pode fazer uma leitura de Jesus com uma chinesa do primeiro século. Qual é o problema? Não, um reformador, um protestante, não, Jesus é um judeu do primeiro século, você está falando uma besteira. Não, mas o texto é vazio do significado, eu posso dar o significado para o texto. Dá bula de veneno para o cara ressignificar a bula do veneno, depois pede para ele tomar, dizendo que é Guaraná. Para ver se ele vai acreditar nessa história de vazio do texto para preencher com o significado do sujeito. Não tem. Então, o que a gente vive hoje é um contexto em que é fruto desse idealismo. E não estou dizendo que é uma das construções mais presentes do idealismo ainda hoje é o marxismo. O marxismo é fruto do idealismo alemão, é fruto desse ceticismo com relação à realidade. Portanto, o marxismo é uma cosmovisão, é uma representação que o sujeito faz do mundo, é uma representação que ele realiza do mundo. Então, não dá para a gente negar, portanto, que toda e qualquer reflexão que, de alguma forma, seja devedora do idealismo, de que ela não se construa senão sob a hipótese de que o real não se acessa e a única coisa que eu tenho acesso são as minhas perspectivas.
Então eu não sei o que o outro pensa, não sei se o que existe no mundo é tal como eu estou pensando, tal como eu estou vendo, mas uma coisa que eu não posso negar é que eu estou vendo o que eu estou vendo, eu estou pensando o que eu estou pensando, eu estou dizendo o que eu estou dizendo. Essas são as coisas que valem, é o conhecimento que vale, o conhecimento que eu posso ter de algo. Mas o conhecimento em si, isso é de uma outra ordem que o idealismo ou qualquer reflexão que seja fruto do idealismo não vai reconhecer. Bom, Jonas, o que é então uma contextualização idealista? É uma contextualização que prioriza, privilegia sempre a perspectiva do sujeito. O sujeito é o foco da verdade, ele é o foco da interpretação do mundo, ele é o foco, ele é a razão da interpretação da realidade à sua volta. Para a pregação do Evangelho, isso vai ser muito importante. Porque a pergunta que tem que se fazer é quem é o sujeito da pregação? Quem é o sujeito da nossa pregação? Antes de entrar nessa questão, a gente vai fazer um percurso meio, eu diria, sinuoso, mas ele vai fazer sentido no final, espero. Senão você preenche o vazio de significado. Eu queria começar com um exemplo de contextualização idealista. Então, eu estou dando um exemplo de contextualização idealista. Tá? Eu não estou defendendo. Vou repetir. Não estou defendendo a contextualização idealista. Estou dando um exemplo de contextualização idealista, que é a que eu estou criticando e dizendo que ela só atrapalha a discussão em torno da relação entre pregação e responsabilidade social. E mostrando para você que esta perspectiva tem um DNA, ela tem uma origem. A origem está onde? No idealismo alemão, que é o pai dessa coisa chamada liberalismo teológico. Então, se você quer encontrar a raiz de toda a contextualização idealista, você vai encontrar lá em Kant e em Schleiermacher na versão protestante. Não que Kant não seja protestante, mas ele estava preocupado com questões mais epistemológicas do que teológicas, embora a teologia também fosse um dos alvos dos seus ataques, ou pelo menos uma concepção da teologia. Eu queria começar, em primeiro lugar, mostrando as bases dessa contextualização idealista, mostrando ela nessa versão idealista, principalmente de corte marxista, que muitas vezes ocupa hegemonicamente a reflexão sobre a relação entre pregação e responsabilidade social, quase como se a discussão da relação entre essas duas coisas pertencesse apenas a quem é marxista, apenas a quem defende um movimento idealista, crítico ou criticista ou cético, ou alguém que apenas segue uma linha de raciocínio, pelo menos semelhante à do marxismo. Aí sim, a gente teria a possibilidade de falar sobre a relação entre responsabilidade social e evangelização. Por quê? Quem não defende o marxismo odeia pobre e, portanto, odeia a responsabilidade social e nunca vai conseguir estabelecer uma relação profunda, bíblica, genuína entre essas duas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que isso é uma mentira, isso não é verdade, isso não faz sentido. Em primeiro lugar, eu quero mostrar que é exatamente porque se toma essa posição marxista que não se consegue estabelecer uma relação bíblica profunda e real entre responsabilidade social e evangelização e pregação. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar como equivocado é a ideia da libertação do oprimido centrada no pobre, como se a libertação que o Evangelho procura apresentar e pregar e anunciar fosse restrita apenas ao pobre. É como se o pobre fosse uma outra categoria de ser humano e que, por isso, todos os outros já estão condenados, mas os pobres, pela pobreza, já estão redimidos. E eles precisam agora apenas das nossas boas obras, porque salvo eles já estão. É como se a urgência da pregação para os pobres não fosse algo necessário, porque eles, pela pobreza, já estariam justificados e redimidos. Isso acontece por uma leitura equivocada
obviamente, dessa relação. E eu queria fazer uma citação. Eu sempre tomo cuidado quando eu vou falar sobre os autores desse livro, que é o que está sendo base, porque da outra vez eu disse Boffes e não ficou muito legal. Então eu vou sempre chamar de Léo, brincadeira, eu vou chamar de Leonardo, ou Leonardo Boff, ou Boff. Os Boffs a gente vai deixar para uma outra categoria de relação teológica que não cabe aqui, obviamente. Como fazer teologia da libertação é o título dos irmãos Boff. E é um livro que não foi feito para somente iluminados entenderem. Foi um livro feito para ser usado como um manual de divulgação da teologia, para disseminar a teologia, para que ela possa ser compreendida, e quando o método é claro, as pessoas reproduzem isso com mais facilidade. Então, não adianta você entregar um manual de metodologia de um estudo teológico se você quer disseminar um pensamento. Se você quer disseminar um pensamento, você tem que fazer a coisa o mais claro possível para que o máximo possível de pessoas possam entender o raciocínio e possam divulgar o pensamento. Então, isso foi o objetivo de como fazer teologia da libertação. Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto, que é exatamente isso que eu estou chamando de contextualização idealista, é o apelo à figura do pobre como o fator, o sujeito determinante da pregação. Aquele que vai determinar o contexto para o qual a mensagem tem que ser anunciada. Então, o pobre não é o indivíduo, você está entendendo o que eu estou falando? Então, a pessoa X, João, Maria, José é pobre. Outra coisa é a figura teórica do pobre. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, eu posso escrever um tratado sobre o ser humano. Eu não estou falando de José, de Joaquim, de Benedita. Eu estou falando sobre um conceito. Então, cuidado. Nós não estamos falando da pessoa que não tem dinheiro, que está pobre, miserável, morando numa situação precária. Nós estamos falando de um conceito. Que se você talvez explicar para um pobre, ele fala, eu sou tudo isso? E ele vai ficar meio até assustado com o tamanho da complexidade que é ser pobre. Então, a ideia aqui do pobre, eu quero que você preste atenção, não é o sujeito que está lá debaixo da ponte, ou o cara que está passando fome. Aqui é a figura conceitual do pobre, que, por exemplo, para Marx era outra, não era o pobre, era o proletariado. Que não é o cara que está trabalhando lá na fábrica, é o conceito de trabalhador. Então, para quem a teologia da libertação se dirige? Ela se dirige para esse conceito de pobre que alguns podem se encaixar certamente. Eu diria que nem os pobres aceitaram muito esse conceito, porque eles acharam que o conceito da igreja neopentecostal era mais interessante. Não é? Foi isso que muitos teólogos chegaram à conclusão, e um deles não é nem tanto teólogo, é mais um filósofo, Pondé. Ele disse recentemente uma coisa bem interessante, ele diz assim, puxa vida, a teologia latino-americana fez a escolha pelo pobre, que pena, o pobre escolheu os pentecostais. Não é? Então é interessante como o conceito que foi apresentado sequer foi bem recebido pelo pobre, mas foi aceito pelos filhinhos de papai da PUC, que chegam de Corolla, mas com a sandália de couro, não é, com camisa vermelha, não é, e que vamos, viva la revolução, chega lá e etc, com toda aquela panca de revolucionário, mas à noite ele está lá, né, na casa dele confortável, liga o ar-condicionado, uma coisa linda e maravilhosa. Entendeu? Então, esse conceito que é tratado, muitas vezes, fora da realidade da pobreza, que é tratado nos bancos, nas poltronas de uma universidade aclimatada por seu ar-condicionado. Não é? Então, é preciso a gente pensar que existe uma discussão que a gente está tratando aqui, que não diz respeito necessariamente à figura da pessoa que está sofrendo, mas um conceito. Eu não sei se isso melhora ou piora a situação. Mas, veja, a teologia da libertação encontrou seu nascedouro na fé confrontada com a injustiça feita aos pobres. Não se trata apenas do pobre individual que bate na nossa porta e pede uma esmola. Veja, isso que ele está dizendo são eles.
Mas o pobre a que nos referimos aqui é um coletivo. As classes populares que englobam muito mais que o proletariado estudado por Karl Marx. Se você parte de uma teoria de luta de classes, o que te interessa não é o sujeito, mas é a classe. A individualidade sempre se perde no meio da coletividade. Não se trabalha com indivíduos, não se trabalha com a formação do indivíduo, mas se trabalha com a solidificação das massas. Esse é o mais importante, da condensação da ideologia nas massas. E é interessante porque o raciocínio é mostrar exatamente isso, que a teologia da libertação encontrou seu nascedouro nessa fé que se encontra no contexto de uma injustiça sofrida por essa classe, que, por sua vez, precisa virar o jogo. A teologia da libertação, ela não diz, ela não aqui no primeiro contexto, ela não está criticando o marxismo, ela está dizendo que ela simplesmente alargou o sujeito hermenêutico do marxismo, que era o proletariado, e disse, não, é o pobre, que é muito maior do que o conceito de proletariado. Um segundo movimento importante é a figura já do teólogo. Os irmãos Boff, eles entendem que o teólogo ele precisa ser um intelectual engajado. Isso é muito a influência de um filósofo, de um sociólogo, não é? Italiano, Antonio Gramsci, não é? Que desenvolveu uma reflexão sobre o intelectual orgânico, que é a ideia, que é a seguinte ideia, talvez você já escutou esse discurso em algum lugar. Olha, deixa de ficar numa torre de marfim estudando Berkoff, teologia sistemática e coisas do gênero. Os teólogos têm que ir para a rua, os teólogos têm que se envolver com as pessoas. O teólogo ele não pode ficar preso entre as quatro paredes estudando livrinhos. Enquanto o mundo à sua volta pega fogo, é preciso fazer alguma coisa, o teólogo tem que fazer alguma coisa. Eu gosto muito de um autor chamado Julian Benda, escreveu um livro chamado A Traição dos Intelectuais. E ele diz que uma cultura se torna decadente quando os seus intelectuais, aqueles que pensam, traem a sua vocação. E ele entende que o gramscianismo ele é uma traição da vocação para o pensamento. Porque, em primeiro lugar, ele admite que o pensamento em si não serve para nada. De que uma pessoa que passa o dia inteiro estudando, ela não vai ser relevante para a sociedade. Não me faz pensar um pouco na minha mãe. Eu me lembro quando eu entrei no seminário quando tinha 16 para 17 anos. Entrei muito novo. Eu me lembro que no segundo ano eu comecei a gostar de teologia sistemática. E era aquele livro fácil, sabe, do Berkoff? Que você lê a primeira página, você chora para entender um parágrafo, porque o cara... Eu sei que está em português, mas do que se trata, faz favor? Então eu passava um dia só lendo aquele negócio no quarto. E aí um dia eu lembro da minha mãe batendo na porta do quarto e disse, menino, você não vai fazer nada de útil hoje, não? Então aquela sensação de que você malhou o dia inteiro para ler alguma coisa e alguém chega para você e diz assim, você não vai fazer nada, não? E o que você faz da vida? Não, eu dou aulas. Não, mas qual é o seu trabalho? Ou seja, é a ideia de que o intelectual, se não produz algo material, ele é inútil para a sociedade. Isso é fruto desse idealismo gramsciano, que também influenciou a crítica da teologia da libertação aos teólogos, quando eles estão atendendo à vocação do pensamento, ou seja, a primeira estratégia é justamente eliminar o foco de mudança de uma sociedade, o pensamento. Você lembra qual foi a estratégia de Nabucodonosor? E é muito interessante isso. Porque a primeira coisa que ele fez foi tirar, não é, a elite, não é, as elites. Tirar a elite pensante e fazer com que eles aprendessem a cultura, a língua, troca o nome dos caras, não é? Faz eles viverem no palácio, porque viver no palácio naquela circunstância, no mínimo, significaria, caramba, o cativeiro é uma bênção, a gente está comendo bom no melhor, ou seja, esquecer a realidade do cativeiro,
não é? Mas, em primeiro lugar, a estratégia é, vamos pegar os caras que pensam, porque se a gente conseguir convencer os caras que pensam, a galera toda vem atrás. Então, me parece que, às vezes, essa estratégia é uma estratégia até de guerra. A melhor maneira de se acabar com uma igreja é acabar com o foco do ensino. E sabe quem é o foco do ensino? É o pastor. A natureza do pastor é pedagógica, é intelectual. Se você não quer trabalhar com a sua mente, você não pode ser pastor. Desculpa. Mas o pastor, ele é qualificado para o ensino da palavra. Pastores, presbíteros são qualificados para o ensino da palavra. Ele pode preterir algumas coisas, mas não pode preterir o ensino. Ele pode, por exemplo, num dia, não consegui, não deu tempo, não consegui visitar a senhora lá, mas ele não pode chegar no domingo e dizer, gente, não tive tempo porque eu visitei todas as senhoras da igreja, não consegui preparar o sermão. Não pode, porque a tarefa do pastor não é prática, não é pragmática, ela é mental. Ele trabalha com a educação da mente de pessoas. Sabe por quê, gente? E não precisa ser platônico para descobrir isso. Porque Jesus, mais do que ninguém, nos ensinou que a palavra é capaz de mudar a vida de alguém de uma vez por todas. Não existe nada mais transformador do que a mente quando ela muda. Então, às vezes, a gente olha e entende que o pastor ele tem que ser um pragmático. E aí a ideia é de que, ele não sabe nada, mas ele não é boa gente. Está entendendo? Ele não entende nada de Bíblia, mas ele é carinhoso. Ele escova bem a ovelha. Me dá até arrepio um negócio desse. Eu fico imaginando escovar a ovelha. Traduz isso para mim. Explica teologicamente para mim o que significa escovar uma ovelha. Significa bajular? É isso que você está dizendo para mim? Que o meu chamado é para bajular as pessoas, porque o poder da palavra não tem nenhuma força de mantê-las aqui na igreja, ou seja, eu preciso puxar o saco dos membros da igreja para que eles fiquem na igreja? É isso que você está me dizendo? Porque o que me diz uma pessoa quando diz que precisa escovar a ovelha não é outra coisa senão que é preciso bajular o cara. Olha como o argumento é extremamente nocivo, é golpe baixo isso. A gente tem que começar a expor as imoralidades das justificativas da omissão pastoral. E uma delas é a tal do escovão da ovelha. Boa parte da teologia da libertação, agora, depois que eu fiz a minha confissão aqui, eu já vou voltar para o texto. Foi só um desabafo. Essa coisa de ou você é pastor ou é inteligente, para mim, as duas coisas ao mesmo tempo não dá, não funciona. Tem que ser os dois. Então, veja só o que eles dizem. O teólogo da libertação não é um intelectual de gabinete, é antes um intelectual orgânico, um teólogo militante, que se situa dentro da caminhada do povo de Deus e articulado com os responsáveis da pastoral. Ele conserva certamente um pé no centro de reflexão e outro na vida da comunidade. O que significa que ele precisaria, de alguma forma, estar desenvolvendo as suas habilidades intelectuais e, ao mesmo tempo, com o pé na comunidade. Em tese, isso tudo que foi dito parece ser absolutamente adequado, mas a gente precisa entender o que significa esse pé na comunidade e o que significa esse pé na inteligência. Vocês vão perceber que não é tão simples assim a comparação. Veja só como ele conclui o raciocínio. Antes de fazer teologia, é preciso fazer libertação. O primeiro passo é pré-teológico, ou seja, não é teológico. Então, a primeira coisa que o teólogo precisa fazer não é teologia. Se você quer, então, se tornar um teólogo, a primeira coisa que você precisa fazer não é algo teológico. Aí alguém poderia dizer algo que eu considero muito importante, né? Ser convertido. Aí eu digo, ótimo, isso não é teológico, pode ser um conceito teológico, mas é algo real. Ou seja, para ser um bom teólogo, você precisa ser, no mínimo, regenerado. Não é? Mas não é isso que ele está dizendo. Veja o que ele está dizendo. O primeiro passo é pré-teológico. Trata-se de viver o compromisso da fé, em nosso caso, de participar, de algum modo, no processo libertador, de estar comprometido com os oprimidos. Se alguém quiser fazer uma teologia da libertação pertinente, é preciso que se disponha a passar no exame vestibular. Ou seja, você quer entrar no seminário, quer estudar teologia, você tem que fazer o vestibular. Qual é o vestibular?
é a participação junto aos pobres. Só depois de ter sentado nos bancos dos humildes, terá condição de entrar na escola dos doutores. É interessante como esse aspecto mostra já desde cara que o candidato à teologia ele já vem de um mundo, não é? Ou seja, de um mundo que não lida com a pobreza. Onde está esse mundo, minha gente? Pelo amor de Deus. Um mundo onde as pessoas não lidam com a pobreza. Um mundo onde as pessoas não lidam com a realidade humana. É interessante como uma coisa é a nossa percepção da pobreza, da realidade da pobreza, outra coisa é a nossa cegueira. O fato de a gente ser cego para a pobreza não significa que ela não seja real, que ela não esteja diante de nós. Me parece que já se parte do pressuposto de que o teólogo não tem uma experiência com a pobreza e, por isso, ele precisaria ter essa experiência para que ele pudesse ser, então, um doutor, pudesse entrar na escola da teologia. O argumento vai caminhando, aparentemente, dentro de um contexto em que a solução é muito interessante. A gente precisa não só de teólogos no gabinete, mas a gente precisa de teólogos que partam para a ação. Ou seja, é a grande máxima do Marx, né? Não é? A filosofia não tem que interpretar o mundo, ela tem que mudar o mundo. O intelectual não é aquele que transforma a mente, que busca a mudança da mente. O intelectual é aquele que entra no jogo da mudança e ele quer transformar as estruturas. Veja só como isso se percebe de uma maneira clara nessa outra citação, que é o uso instrumental do marxismo. Veja o que ele diz. A teologia da libertação usa o marxismo de modo puramente instrumental. O que isso significa? Olha, o marxismo, a natureza do marxismo é anticristã. Ou seja, o fundamento é materialista, é naturalista e é, portanto, anticristão. Quando eu digo que é anticristão, é o seguinte, não dá para você ser um cristão ateu. Ou você é ateu ou você é cristão. Os dois ao mesmo tempo não dá, tá certo? Então, a teoria é ateísta, ela é materialista. Mas quando eu digo que eu vou usar ela apenas de um modo instrumental, o que eu estou dizendo? Eu vou usar apenas aquilo que não entraria em conflito com a minha fé. Aquilo que não colocaria em conflito a afirmação da fé e, ao mesmo tempo, o uso instrumental de uma teoria que é anticristã. Veja, isso fica claro quando eles apresentam o seguinte argumento: não o venera como os santos evangelhos, ou seja, então o marxismo, não é? Olha, já estou dizendo, ele não venera como os santos evangelhos. Né? E nem sente a obrigação de dar conta aos cientistas sociais do uso que faz das palavras ideias marxistas. Não é? Então, se alguém começa a usar a palavra, por exemplo, alienação, e aí ele começa a falar que Deus nos livrou da alienação. Tem um monte de teólogo que encarou o pecado como alienação e começou a usar essa palavra como se fosse sinônimo. E aí, usando essa tal da alienação, o sociólogo diz, mas espera aí, Marx, quando falou em alienação, não estava pensando no pecado. Por que você está usando essa palavra? O que ele está dizendo é que nós, teólogos da libertação, não temos nenhum comprometimento com o significado, em manter puro o significado das palavras tal como elas são usadas no marxismo. A gente vai mudar sim, porque a gente vai ter que adaptar algumas palavrinhas para caber dentro do nosso universo. É isso que ele está dizendo. De que não dá para pegar essas palavras que são usadas no contexto marxista e usá-las inteiramente aqui sem causar prejuízo à doutrina. Então, o que a gente faz? A gente faz algumas relações, faz algumas mudanças, alguma adaptação, e aí usa algumas palavras, ressignificando essas palavras no contexto da fé cristã. Veja, a única prestação de contas é aos pobres, a sua fé, a esperança e a comunidade eclesial. Ou seja, se tudo aquilo que está sendo feito está alcançando os pobres, pronto, se justifica toda e qualquer interpretação equivocada dos conceitos marxistas e até mesmo o uso instrumental do marxismo. A teologia da libertação
utiliza livremente do marxismo algumas indicações metodológicas que se revelam fecundas para a compreensão do universo dos oprimidos. E aí ele dá os exemplos. A importância dos fatores econômicos, a atenção à luta de classes, o poder mistificador das ideologias, inclusive religiosas. Uma das coisas que eu considero mais virtuosas nos irmãos Boff é a honestidade pela qual eles explicitam o que eles estão fazendo. Então, aqui eu acho que é um ponto para eles em termos de virtude. A virtude de, olha, nós não estamos escondendo para vocês o que a gente está fazendo. A gente está dialogando, sim, com o marxismo, a gente está usando termos marxistas, sim, a gente está aqui lidando com essa situação, a gente está querendo enganar ninguém. A gente está mostrando as coisas tais como elas são. A gente está fazendo isso. A gente quer fazer o bem, a gente quer ajudar as pessoas, e a gente está usando todo esse artefato para chegar nesse objetivo. Ou seja, está se explicitando, está se dizendo o que está, as cartas que estão nas mangas. Não se está escondendo o ouro, dizendo, olha, isso aqui pode parecer marxismo, mas não é marxismo. Isso aqui é outra coisa, é o evangelho. Não, eles não dizem, olha, a gente está usando sim o marxismo, a gente está usando o instrumental marxista, porque a gente acredita que ele tem muita serventia para o universo da missão da igreja. Tem gente que acha que esse uso do pensamento não cristão, cristianizando ele, trazendo ele para o universo cristão, não traz implicações. O que aconteceu e acontece com a igreja com relação ao marxismo já foi vivido pela igreja em várias outras épocas. Talvez uma das mais importantes seja o século XIII, com a grande influência, 12 para o 13, com a grande influência do pensamento aristotélico, que até então não era hegemônico na cristandade e que, a partir da tradução, principalmente viabilizada pelos árabes, pelos filósofos muçulmanos, islâmicos, isso foi possível para a cristandade, principalmente por um sujeito chamado Alberto Magno, que é o grande mentor de Tomás de Aquino, e que começa a comentar Aristóteles e começa a tentar encontrar uma espécie de uso de todo o referencial aristotélico para explicar as questões da fé. Essa tentativa foi feita com Alberto Magno, mas ela encontra a sua maior expressão em Tomás de Aquino e também outros pensadores da época, como Duns Scotus, e para nós, especialmente, Guilherme de Ockham, que foi um dos grandes influenciadores de Lutero, seja para questões que ele concorda, seja para questões que ele não concorda. Só para mostrar esse exemplo, só para mostrar que não existe essa ideia de você trazer para dentro do universo cristão um pensamento que não é cristão, achando que esse pensamento não carrega em si elementos que podem deturpar, inclusive, a fé cristã. É preciso tomar muito cuidado quando a gente lida com o uso instrumental de uma cosmovisão não cristã, porque é como se a gente acreditasse, em primeiro lugar, que a cosmovisão cristã não fosse suficiente para dar conta, por si mesma, das suas prerrogativas, e ela precisasse da ajuda de um outro, para que ela pudesse ser considerada, portanto, importante. Aproximadamente antes, ele publicou 97 teses contra a teologia escolástica. Isso é muito significativo. Dentro do programa de Lutero, ele se preocupou, em primeiro lugar, em criticar a teologia que fundamentava uma prática na igreja. Não tem como a gente achar... Essa é uma ilusão, gente. É uma ilusão. Por isso que o trabalho do pastor é importante. Principalmente quando é um trabalho pensado na reflexão. Porque a gente acha que as nossas práticas elas não vêm acompanhadas de reflexão, elas vêm sim. Tuas ações sempre vão refletir teus planejamentos. Planejou fazer tal coisa, as tuas ações vão refletir esse planejamento. Mas as tuas reações nunca vão refletir planejamento, elas vão refletir valores já pensados e já estabelecidos por você.
Então, por exemplo, você quer conhecer alguma pessoa, não tenta conhecer ela quando ela está dentro do planejamento e tudo está acontecendo direitinho. Você só vai conhecer realmente uma pessoa quando o planejamento dá errado e aí ela tem que agir, não é? De uma hora para outra. E aí, de uma hora para outra, as suas ações vão ser determinadas por toda a elaboração teológica que ela fez ao longo de toda a sua vida. Então, por isso que algumas pessoas que parecem tão santinhas, na hora do perdido, o que vai mais forte não é o que vem construindo por conta daquela catástrofe ou do imponderável. É por conta exatamente de um trabalho que foi feito por dentro, interiormente, e que não foi resolvido. E aí a gente reage mal, e essa reação má mostra o quanto os nossos reais pensamentos são os que controlam as nossas ações. Por isso você vai ver muita gente que, de repente, num contexto de planejamento, consegue criticar muito bem a teologia da prosperidade, mas na hora em que o fogo aperta, o fogo é cruzado, não, tem que pedir uma oração, tem que pedir uma reza, tem que passar um óleo, tem que fazer alguma coisa aqui, vamos fazer uma campanha, vamos... Por quê? Porque na hora, não é, do embate e do imponderável, o que fica são sempre as reações que obedecem à cosmovisão que controla a nossa mente. Então, é muito importante isso que eu estou dizendo, porque as pessoas acham que uma cultura de evangelização, por exemplo, na igreja, muda quando o pastor começa a discursar ou simplesmente ordenar as pessoas, ou vamos criar o hábito, todos os sábados de manhã a gente vai fazer alguma... Não. Uma cultura muda só quando muda a nossa cabeça. A cabeça tem que mudar para a cultura mudar. Se a cabeça não muda, a gente não consegue mudar, a gente não consegue transformação. A transformação, ela começa dentro, ela começa numa mudança da mente. O mundo pode permanecer o mesmo, mas se sua mente mudou, você já não vê mais ele da mesma forma. Ontem, você via um hebreu maltratar um egípcio, um egípcio maltratar um hebreu, você achava isso absolutamente normal. Hoje, sua mente mudou, quando você vê aquilo que você via tantas vezes antes, você não consegue aceitar como normal. E aí mata o egípcio porque ele fez o que ele fazia todos os dias e você via todos os dias, mas agora, para você, o mundo é diferente, mudou, alguma coisa mudou aqui dentro. Então, por mais que o mundo seja o mesmo, quando a mente muda, não é só uma questão interna que muda, muda a nossa maneira de agir no mundo. E às vezes a gente age mal porque a gente ainda não compreendeu bem o pensamento, ou porque o pensamento simplesmente está controlando tanto a nossa mente que as nossas ações já obedecem a esse mecanismo de pensamento de uma maneira muito rápida. Não é? A gente não fica pensando e fazendo ética o tempo todo. Não é? Então, eu vou agora terminar essa aula. Então, espera aí, eu vou ter... Quais são todas as possibilidades éticas que podem acontecer no meio dessa aula? Não, você não fica assim, você vai agindo. As suas ações são frutos de um pensamento já internalizado. Então, a ética não é um trabalho que a gente faz de uma noite para o dia, é uma construção ao longo da vida. Por isso, só uma mudança de mente é capaz de mudar práticas que são extremamente nocivas, e Lutero sabia disso. Por isso, veja, antes de criticar as indulgências, Lutero criticou o pensamento de seu tempo. Portanto, a crítica da forma de pensar vem antes da crítica da forma de agir, pois a forma de pensar é que determina a nossa forma de agir. Então, não adianta a gente achar que a gente vai usar um pensamento e ele não vai provocar influências nas nossas ações e determinar nossas ações. A escolha de determinados pensamentos podem tanto ajudar como podem atrapalhar ou podem subverter a própria fé cristã e a nossa prática cristã. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, puxa, mas isso é uma questão teológica, por que esses caras estão debatendo sobre essas questões teológicas? Sim, porque se você não entender bem isso aqui, se você não desenvolver um pensamento sobre esse tema vai aparecer na prática na sua vida. É como aquelas pessoas que dizem assim, eu não sou nada. Você pergunta para elas assim, eu não sou nada, eu sou de Jesus. Aí a pessoa começa a pregar, ela abre Apocalipse 20, ela já diz tudo o que ela é. Pregou Apocalipse 20, olha, eu já sei tudo que você é, viu, filho? Mas como assim? Você sabe tudo que eu... Pois é, porque você pode ser ignorante sobre si mesmo.
Você pode não saber o que você é, mas quando você abre a boca e começa a falar no que você crê, você se revela todo. E por que isso revela? Porque a tua forma de pensar determina teu discurso e tuas ações. Então, qualquer mudança significativa na vida de alguém sempre vai estar relacionada a um pensamento. Por isso, não considere como algo extremamente valioso o abandono da reflexão para uma dimensão prática, como se esse abandono da reflexão para um universo mais prático fosse algo extremamente útil e louvável. Às vezes a gente troca um trabalho árduo de reflexão que pode mudar o estado de coisas de uma comunidade por uma ação que só vai conter por algum tempo uma força que você não vai conseguir suportar só com ação prática. Às vezes a gente precisa perceber que a pregação do Evangelho, ela tem o poder de superar aquilo que as nossas ações não vão conseguir. Ela tem o poder de transformar vidas, de transformar sociedades, e ela não faz isso usando concreto, tijolo, areia, água, ela faz isso com pensamento e pregação. E isso é uma coisa que a gente não pode menosprezar. A gente não pode menosprezar a pregação do Evangelho, porque quando a gente acha que a pregação do Evangelho ela não tem o poder de resolver os problemas mais incríveis de uma sociedade, como, por exemplo, a pobreza, a gente está dizendo que o poder do Evangelho diz respeito apenas a questões de ordem devocionais. Mas não. Se você e eu estivermos comprometidos com a pregação da palavra, e a pregação fiel da palavra, e a gente estiver comprometido com a reflexão dessa pregação na vida da membresia das pessoas, você vai ter empresários que eram corruptos, agora honestos. Você vai ter gente que vai ser transformada pela palavra. Então, não é pouco os efeitos da pregação da palavra no contexto comunitário. E quem está num círculo reformado não poderia negar absolutamente isso. Para concluir, o quarto ponto, a tal da contextualização idealista, onde ela se apresenta nesse contexto todo que eu descrevi aqui. Veja, o teólogo da libertação vai às Escrituras carregando toda a problemática, a dor e a esperança dos oprimidos. Solicita a palavra divina, luz e inspiração. Realiza, pois, uma nova leitura da Bíblia. Não vou comentar sobre isso. A hermenêutica da libertação. Interrogar a totalidade da Escritura, não é um texto. É interrogar a totalidade da Escritura a partir da ótica dos oprimidos. É preciso ler a Bíblia com a ótica dos oprimidos. A grande pergunta é, qual é o critério para determinar que a ótica dos oprimidos é a ótica ideal para ler a Bíblia? E, não é só isso, ela é a ótica ideal para ler os oprimidos. Serão os oprimidos iguais, idênticos ao conceito de oprimido veiculado por uma teologia tal como é a proposta da teologia da libertação? Veja, tal é a hermenêutica ou a leitura específica da teologia da libertação. Digamos logo que esta não é a única leitura possível e legítima da Bíblia, né? Os tradicionais têm a leitura deles, né? Os liberais têm a outra leitura, a gente só está fazendo a nossa. Né? Tem a leitura feminista, tem a leitura colorida, tem leitura aí de tudo quanto é jeito. A gente só está dizendo que a gente é mais uma leitura.
é a tal da fragmentação da teologia, não é? Que não é outra coisa senão resultado do idealismo alemão, que tirou das coisas o fundamento do conhecimento e colocou no sujeito. Então, agora, quem determina o conhecimento? O sujeito. Bom, mas eu não tenho um sujeito universal, eu tenho sujeitos determinados pelas suas circunstâncias. Então, nós temos uma multiplicidade de perspectivas. Então, cada teologia é uma perspectiva. A inventar esse negócio de teologia alemã, teologia americana, teologia brasileira, teologia umbandista, teologia e por aí vai. Veja, digamos logo que esta não é a única leitura possível e legítima da Bíblia, mas é para nós, no terceiro mundo, a leitura privilegiada, a hermenêutica epocal. É uma hermenêutica que privilegia o momento da aplicação sobre o da explicação. O Rock está ali já se contorcendo agora. Como assim privilegiar a aplicação em relação à explicação do texto? O que tem que ter prioridade? Não é a explicação do texto, não é o entendimento do texto, mas é a aplicação, o momento em que a pessoa vai entender. O que é aplicação se não contextualização? Se você lê aquele livrinho que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, chamado A Espiral Hermenêutica, você vai ver que a tese daquele livro é uma das coisas mais interessantes, mais incríveis sobre contextualização. O que ele fez? Você pega lá os 2 capítulos que ele se dedica a falar sobre homilética. É o único que ele tem, 1 e 2. Ele vai abrir aquilo ali e vai dizer para você. Depois, todo o restante foi trabalhar hermenêutica. Tá? Então, a explicação do texto. Aí ele falou assim, bom, agora que a gente já tem todos os instrumentos, tudo que a gente precisa para pregar, para explicar o texto, agora chegou a parte importante, que é a parte da entrega do sermão. E quando você vai entregar o sermão, o que é importante levar em consideração? Está vendo? Brilhante, garoto. É isso aí. É um aluno brilhante. Entendeu tudo. O contexto é extremamente importante, porque é a hora em que tudo aquilo que foi estudado pode agora ser compreendido pela comunidade, pode ser compreendido pela igreja. Então, a aplicação é a entrega, é o clímax de tudo ali. Então, ela realmente é importante, porque todo o trabalho que foi feito antes pode simplesmente ir por água abaixo com uma péssima aplicação. Então, ele falou, eu preciso procurar as melhores fontes de aplicação. Quem que vai me dar isso? Ora, quem faz isso melhor do que um pregador? Os pregadores são os caras que mais lidam com contextualização. Então, eu vou procurar os manuais de homilética. Lá eu vou encontrar uma teoria, as teorias que eu preciso de aplicação para trabalhar a questão da hermenêutica. Por quê? A tese dele é de que a hermenêutica não é exegese. Começa com a exegese, mas se você só ficar na exegese, você não tem hermenêutica. A hermenêutica começa com a exegese e termina com a pregação. Você precisa entregar aquilo que você apreendeu do significado para uma comunidade. Aí você tem o que é a hermenêutica. Aí o que ele vai dizer? Bom, agora é o desfecho da minha teoria e eu preciso encontrar as bases de uma boa aplicação. Vou procurar nos manuais de homilética. Ele ficou estarrecido com a pobreza intelectual, teórica dos manuais de homilética. Eu não vou citar os manuais ali, porque depois que eu li, eu falei, caramba, eu usava isso no seminário. E ele olha e diz, não, isso aqui, não, nenhum deles trata, nenhum deles considera bem. Aí ele falou assim, mas ele encontrou um outro caminho que salvou a pátria. Ele não encontrou na homilética o que ele precisava para a aplicação, mas ele encontrou na missiologia. E para a gente é importante isso aqui hoje. Foi nos manuais de missiologia que ele encontrou o que ele mais precisava em termos teóricos para refletir sobre a aplicação do texto. Por quê? Entre os missiólogos havia uma preocupação com o significado do texto e como você traduz um texto para uma outra língua. Então, esses caras que estavam envolvidos com tradução bíblica, missionários, que não estavam traduzindo a Bíblia porque eles eram especialistas na Bíblia, mas estavam traduzindo por uma questão
É fundamental, as pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho. Se eu não traduzir a Bíblia para esta língua, esta tribo não vai conseguir expandir o Evangelho, não vai conseguir o Evangelho fazer sentido para essas vidas, elas precisam da Bíblia. Então eles começam a traduzir e percebem que precisam de uma técnica para fazer aquilo ali, porque não dá para você, é muito complexo, porque existe um vocabulário, existe uma visão de mundo, existe uma outra realidade, e esse compartilhar da palavra de Deus vai exigir muito trabalho. E ele foi nos manuais de missiologia que ele encontrou o que ele mais precisava para trabalhar a contextualização. E isso é muito interessante para a gente, porque, em certa medida, pregar é contextualizar. Mas a pergunta é, que tipo de contextualização? É simplesmente aquele sermão que explica o texto, mas depois, na aplicação, não é, torna todo o comprometimento do texto palatável para as pessoas saírem com aquela sensação de que deu tudo certo. Eu tinha um amigo no seminário, faz tempo que eu não vejo ele, mas ele era aquele, sabe, pica-fumo? Picareta? Então, aí ele fazia umas coisas assim, Jonas, quando eu começo a pregar na igreja, e aí você sabe, né, tem hora que vem aquelas palavras difíceis, a gente manda, e aí eu vejo as pessoas não entendendo nada, com aquela cara, e eu começo a ficar desesperado, porque ninguém está entendendo o que eu estou falando. Ai, Jonas, é batata, eu começo a chorar. Eu choro, Jonas, eu choro. Mas aí o povo começa a chorar, é uma bênção. No final todo mundo fala, olha, pastor, a mensagem hoje foi uma bênção. O apelo sinestésico é o que mais os pregadores sabem usar, que é a impostação da voz, é o olhar com aquela profundidade, não é que você procura o fundo, e que bom se encontrasse um fundo, mas não tem fundo a coisa, você nunca chega em nada, é só porque Deus é amor, e o amor é Deus, e aquela coisa que vai comovendo. Então, a aplicação não é isso, a aplicação é a capacidade que a gente tem de fazer com que a pessoa entenda a palavra, porque a gente acredita que se uma pessoa entender a palavra, ela está apta para a maior experiência que uma pessoa pode ter, que é a da conversão. Mas Jonas, eu posso pregar, e eu ao pregar uma pessoa vai ter essa experiência e outra não. Claro, porque a pregação, ela é apenas a parte que cabe a nós, mas a parte que cabe ao Espírito é independente, vocês já sabem o que isso significa, da nossa parte que é pregar o Evangelho. Ou seja, vai depender da ação do Espírito que a pessoa tenha, de fato, a experiência da regeneração, porque não é uma obra humana, não somos nós que regeneramos. A pregação em si, a sua pregação, ela não regenera se não for a obra regeneradora do Espírito Santo. Então a gente sabe disso, a gente sabe que em nós só há o comprometimento de expressar, de tornar compreensível a pregação do Evangelho. E o Espírito Santo vai fazer aquilo que compete ao Espírito, a Deus fazer. Agora, o que nos compete é sermos fiéis na exposição do texto. E ser fiel à exposição do texto não é abrir o texto e falar o que todo mundo sabe, porém com palavras que ninguém entende. É expor o que o texto diz com a máxima fidelidade possível para que as pessoas entendam. E que se uma pessoa rejeitar o Evangelho, que ela rejeite pelo fato de que ela não concorda com o Evangelho, mas não pelo fato de que ela rejeita por um Evangelho que não é o Evangelho, por uma falsa pregação. Porque aí é pior. Ela não está rejeitando o Evangelho por aquilo que o Evangelho é, mas por aquilo que o Evangelho não é. E aí o condenado não é ela, é você, seu condenado. Porque é você que deturpou o Evangelho e fez uma pessoa rejeitar o Evangelho por aquilo que o Evangelho não é. Imagina a seriedade que significa isso. Mas, veja só, a teologia da libertação nada mais fez senão redescobrir aquilo que era a vocação perene de toda a sã leitura bíblica. Vocação essa que foi por muito tempo negligenciada em favor de uma exegese racionalista. Eles entendem exegese racionalista, aquela preocupação que o pregador teria de consultar os originais, tá?
Então, uma exegese racionalista e exumadora do sentido em si. Ora, eles são contra essa ideia do sentido em si. Não há um significado no texto, porque se eles disserem que há um significado no texto, já não é mais idealismo. Aí você precisa ler aquela obra do Van Hooser. Há um significado nesse texto, onde ele vai dizer: pare de ler Derrida, vai ler Frege. Vai entender o que é significado do texto, não lendo Derrida. Você está lendo Derrida, você está lendo a desconstrução do significado, mas você precisa aprender, por exemplo, sobre o sentido e referência do Frege. Vai ler isso primeiro, para você saber que a discussão de que o texto é vazio de significado, ela é já um posicionamento. Não é o único posicionamento, é um posicionamento defendido na academia. Mas tem muita gente muito bem alicerçada defendendo que há um significado no texto. Por quê? Em primeiro lugar, porque não concorda com o idealismo, não concorda com essa ideia de que o significado quem dá é o sujeito. Não, o texto tem um significado. E aqui a gente chega no ponto-chave da nossa reflexão de hoje. Uma contextualização realista é a única possibilidade de você conjugar a realidade da pregação com a responsabilidade social, porque é justamente quando a gente entende que a pregação não é vazia de sentido, que ela não é um entretenimento, que ela não é uma parte da liturgia que vai fazer as pessoas se entreterem com determinado assunto que vai, de alguma forma, dar uma sabedoria para a vida, minutos de sabedoria no culto, né? Não é. Quando a gente entende que existe um significado e que esse significado do texto bíblico, ele não foi forjado por homens, ele é da ordem da inspiração divina, ele é, portanto, palavra de Deus, é preciso ler com seriedade a Bíblia. Mas, Jonas, não é possível cada um ter uma perspectiva do texto? Sim, você pode ter uma perspectiva e o irmão ter outra, você não pode ser relativista, irmão. O que é ser um relativista? Você validar todas as perspectivas. Já que é... Olha como a gente dá o banho na criança e joga a criança fora junto com a água. Já que existem muitas perspectivas, então todas são válidas. Não! Existem várias perspectivas, mas nem todas são válidas. Não é? Você pode falar de Jesus como um judeu do primeiro século, tá certo? Mas se você disser que ele é uma chinesa do primeiro século, você vai dizer, peraí, não, aí não dá, essa perspectiva não é válida. Bom, a perspectiva de Jesus como judeu do primeiro século é válida? É válida. É suficiente? Não. Precisa de mais perspectivas? Ela é suficiente para a pregação do Evangelho? Não, isso é uma outra questão. Mas é uma perspectiva válida. Não se tem como eliminar o fator da perspectiva. Entretanto, toda e qualquer defesa do significado do texto vai exigir daquele que defende uma submissão. E é isso que o idealismo alemão jamais admite. Porque a submissão representaria o contrassenso da autonomia. Ou seja, não é o sujeito que é suficiente para interpretar o texto, ele mesmo dá o significado, não. Ele precisa se submeter a algo que é mais valioso do que ele. É como se o pregador tivesse a consciência de que mais valioso do que ele e a sua plateia é aquilo que ele prega. Será que uma contextualização idealista é capaz de fazer a gente ter a dimensão dessa prioridade lógica da pregação, que faz com que a gente entenda que quando a gente passa horas meditando num texto bíblico, a gente não está numa condição de irrelevância no contexto público? Eu quero deixar com vocês um trecho do Richard Stuers, que dizia que os teólogos da libertação precisam de libertação. Toda teologia começa com pressupostos filosóficos. Alguns teólogos da libertação ingenuamente declaram que sua dependência de um ponto de partida sociológico tornou sua teologia científica e, assim, libertou-os de pressuposições filosóficas. Isso é difícil. As implicações marxistas de sua análise demonstram claramente que sua abordagem filosófica domina seu entendimento tanto da sociedade quanto das Escrituras. Em 2 minutos, um teólogo pode transformar a igreja
no pobre. E você não está transformando Joaquim em José, você está lidando com mudanças de conceito. O pregador, ele tem um comprometimento com a igreja, ele tem um comprometimento com a pregação do evangelho para a igreja. E aí não tem nada a ver com aquele princípio de unidade homogênica, de que todo mundo tem que ser igualzinho. Pelo contrário, a pregação do evangelho, ela entende que a igreja não é homogênica. Precisa ler Tiago. Ela não é homogênica, a igreja não é homogênica e jamais a experiência da igreja pode ser profunda se ela for homogênica. É preciso que na igreja existam pobres e ricos, é preciso que a igreja tenha os contrapontos. Sem essa relação de contrapontos, a gente não encontra a riqueza do evangelho, que nos faz perceber que, a despeito das diferenças que temos em contextos sociais os mais diversos, existe algo que nos une ao ponto de, em alguns momentos, nós que em um contexto não eclesiástico exercíamos uma função de comando, no contexto da igreja nos submetemos. É o contexto da igreja que faz a gente ora ser senhor e ora ser servo. É o contexto da igreja que faz o cristão ter a experiência paradoxal que Lutero tanto descreveu como sendo o cristão senhor e o cristão servo. Então, a ideia de que ele, ao mesmo tempo que ele serve, é aquele que comanda, é aquele que lança a palavra, é aquele que prega a palavra. E aí ele conclui dizendo: por outro lado, muitos supostos teólogos evangélicos, e aí não é a teologia da libertação, não se dão ao trabalho de compreender seu próprio ponto de partida filosófico. Fingem não ter nenhum e simplesmente vão direto às Escrituras para entender e ensinar a mensagem revelada. Na verdade, eles são tão ingênuos quanto os outros. Eu ia comentar um pouquinho isso, mas a gente não tem tempo. Eu só vou depois pedir para que você considere naquela coleção do Movimento Lausanne um interessante livrinho que foi publicado há muito tempo atrás em português, hoje não sei porque não tem esse interesse de publicar, mas foi publicado na série Lausanne, que era Como Evangelizar Marxistas. É esse livro aqui, ó. Eu tenho um dele lá em casa, um exemplar dele em casa, que é muito interessante. Não é? E por que esse livro foi publicado? Por conta disso. É o depoimento de um comunista que se converteu ao cristianismo. Ele diz isso: cristãos politicamente conscientes, sensíveis para o sofrimento dos pobres, viram-se totalmente frustrados pela inércia e, algumas vezes, pela franca oposição da igreja, o que os levou à conclusão de que a análise de Marx, afinal de contas, estava certa. Por fim, de tal maneira se identificam com os marxistas, aparentemente as únicas pessoas a fazerem algo a favor da justiça, que acabam perdendo sua identidade cristã. Após 6 meses de crise intelectual, dobrei meus joelhos diante de Deus. Desde então, meu avô e outros jovens líderes comunistas também se tornaram cristãos. A reação imediata de meu irmão diante da minha conversão foi: isso é ridículo. Contudo, 3 anos mais tarde, ele também se converteu e agora é pastor. Todos nós podemos pregar, evangelizar, testemunhar que foi a natureza sobrenatural da mensagem o que nos atraiu a Cristo, e não as respostas cristãs de cunho socioanalítico ou sociopolítico. Eu acho interessante porque a gente tem hoje esses livros publicados, mas, curiosamente, não foi publicado o livro Como Evangelizar Marxistas. É uma boa pergunta para a gente se fazer, porque hoje não é mais interessante evangelizar marxista. Será que o marxista, pelo fato de ser marxista, já é cristão? Acho que Marx até se mexeu agora lá. Só mais 2 informações. Pondé escreveu uma entrevista que eu considero muito interessante. Ele diz assim: acho que a teologia na América Latina deve ocupar espaços na academia, na mídia, e para isso ela precisa sair do gueto semântico, não é? E hermenêutico, em que a justa luta social e política acabou colocando.
A formação dos teólogos deve sair do repertório dependente da análise sociopolítica. Ou seja, você vai conversar com um cristão evangélico marxista, ele usa o aparato, ele usa toda a tradição, ou da escola de Frankfurt, ou da escola de Gramsci, ou da escola de marxista clássica, mas não trabalha a produção cristã ao longo de tantos anos sobre a relação entre evangelização e responsabilidade social. Isso é que é interessante. Não é? E é interessante ouvir isso de um ateu. E não só aquilo que reforça a sua semelhança com a militância política na América Latina. Nesse sentido, penso que uma ideia seria, por exemplo, além da preocupação com o diálogo interreligioso, uma concentração na discussão que usa o vocabulário religioso clássico, como falar diretamente de autores que se identificam com a existência de Deus e pô-los em contato, imagina um ateu falando isso, e pô-los em contato com problemáticas atuais e cotidianos. Ou seja, o que ele está dizendo é, por que a gente está falando de alienação se a Bíblia fala em pecado? O conceito de pecado na Bíblia é muito mais interessante, explica o problema da miséria humana de uma maneira muito mais incrível do que o conceito de alienação. É disso que ele está falando. Gente, o conceito teológico de esperança, e a gente tem visto aqui aulas brilhantes sobre o conceito bíblico de esperança. Como é que você troca o conceito bíblico maravilhoso de esperança pelo conceito de utopia? Um lugar que não existe e que você precisa acreditar que ele existe para você se mexer. Ver o mundo dividido, só a dicotomia da leitura socioanalítica, ver o mundo dividido em dois de modo tão banal. O cristianismo não pode ser reduzido a uma leitura de pobres contra ricos ou uma religião da terra. Ou seja, o cristianismo ele não pode defender um partido, não pode defender uma classe de pessoas. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, mas puxa, qual é o partido que significa ou desempenha a função? Alguém poderia dizer assim, olha, é o partido X, o partido Y. Não tem essa... O Evangelho é uma visão de mundo. Finalmente, a última citação, que é a do Boff, do outro Boff, o Clodovis Boff. Ele se arrependeu de tudo isso que ele escreveu. Ou seja, a gente estudou a história de um erro hoje. Reconhecido pelo próprio autor, que diz, isso é uma... Bento XVI foi o grande inimigo da teologia da libertação. Boff vai dizer, isso é uma caricatura. Nos 2 documentos que ele publicou, Ratzinger defendeu o projeto essencial da teologia da libertação, que seria o compromisso com os pobres com a consequência da fé. Como consequência da fé. Ao mesmo tempo, critica a influência marxista. Aliás, é uma das coisas que eu também critico. No documento de 1986, ele aponta a primazia da libertação espiritual perene sobre a libertação social, que é histórica. Está vendo a discussão de ontem? As correntes hegemônicas da teologia da libertação preferiram não entender essa distinção entre a pregação do Evangelho, que nos leva para uma questão da vida eterna, e a responsabilidade social, que só trata da questão relacionada à história e à vida do homem aqui. Isso fez com que, muitas vezes, a teologia degenerasse em ideologia. Quando o Senhor se tornou crítico da teologia da libertação? Desde o início, sempre fui claro sobre a importância de colocar Cristo como fundamento de toda a teologia. No discurso hegemônico da teologia da libertação, eu notava que essa fé em Cristo só aparecia em segundo plano, mas reagia de forma condescendente, como talvez muitos de nós hoje. Com o tempo, isso vai mudar, isso vai se acertar. Não se acertou. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo tempo de hoje.